Meus amigos, tudo o que existe no mundo, desde as estrelas que brilham no céu até a flor mais simples que brota do chão, foi criado por um único e poderoso Deus. Ele é o Criador de tudo. Nada acontece por acaso. Quando olhamos para a imensidão do universo, vemos a grandeza de Deus em cada detalhe, em cada criatura, em cada fenômeno da natureza. A beleza do mundo não é obra do acaso, mas do amor de um Criador sábio e soberano. Padre Alex Nogueira nos ensina que, em meio à correria da vida, muitas vezes nos esquecemos de reconhecer a presença de Deus em tudo o que fazemos. Ele nos lembra que Deus é o Criador não apenas do mundo físico, mas também da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos relacionamentos e do nosso propósito. Tudo tem um sentido divino. O nosso trabalho, a nossa luta diária, nossas vitórias e nossas dificuldades são parte do plano de Deus para nós. Em Gênesis 1. E, lemos, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta simples frase nos lembra que Deus não apenas começou a criação, mas que Ele está ativamente envolvido em cada aspecto da nossa vida. Ele é o arquiteto do universo, o sustentador de todas as coisas. Nada escapa ao seu olhar. Ele conhece cada um de nós de maneira íntima e profunda. Muitas vezes, na cultura brasileira, somos levados a acreditar que o mundo funciona de acordo com a sorte ou o destino, mas a fé cristã nos ensina que a nossa vida não é fruto do acaso. Cada passo que damos, cada decisão que tomamos, deve ser guiado pela vontade de Deus. Como disse São Paulo, em Deus vivemos, nos movemos e existimos a 17. Ashba, isso significa que não há parte da nossa vida que não esteja em suas mãos. Quando reconhecemos Deus como o Criador, começamos a viver de forma mais plena e consciente. Padre Alex Nogueira fala sobre a importância de reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas. Quando colocamos Deus no centro, tudo ganha sentido. As dificuldades se tornam oportunidades de crescimento e as bênçãos se tornam momentos de gratidão. Deus nos criou com um propósito específico e Ele deseja que cumpramos esse propósito com alegria e dedicação. Portanto, meu amigo, ao acordar cada dia, lembre-se de que você está aqui com um propósito dado por Deus. Não é por acaso que você está onde está. E nada na sua vida é insignificante para Ele. Como o Criador do universo, Deus tem um plano para a sua vida. E Ele te convida a viver de acordo com esse plano, confiando nele a cada passo. Que possamos, assim como o salmista, dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Lele 139. E Deus sabe quem somos. Ele nos ama e deseja que vivamos de acordo com sua vontade. Deste modo, em cada detalhe do nosso dia, reconheçamos a presença de Deus, nosso Criador e sustentador. Ele está em todas as coisas. E ao vivermos de acordo com sua vontade, experimentamos a verdadeira paz e alegria. Meus amigos, muitos de nós nos perguntamos:
Qual é o propósito da minha vida? Ou talvez, em meio aos desafios diários, você já tenha se perguntado por que estou aqui? Qual é o verdadeiro sentido da minha existência? Essas perguntas são naturais e fazem parte da nossa jornada como seres humanos. Porém, a resposta não está em buscar apenas o que podemos alcançar com nossas forças, mas em descobrir o propósito que Deus preparou para nós. Padre Alex Nogueira nos ensina que, ao entendermos que fomos criados por Deus, começamos a perceber que nossa vida tem um propósito muito maior do que as realizações temporais ou os sucessos mundanos. Em vez de viver em busca de um propósito passageiro, somos chamados a viver segundo o plano divino. Esse plano é muito mais profundo e significativo do que qualquer conquista material. O livro de Jeremias nos diz: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar uma esperança e um futuro júnior. 29. Essas palavras são um lembrete de que Deus tem um plano específico para cada um de nós. Não estamos aqui por acaso. Cada vida tem um propósito divino e Deus deseja que descubramos esse propósito para vivermos plenamente. Muitas vezes, a sociedade nos diz que devemos buscar sucesso a qualquer custo, acumular riquezas, alcançar fama, ser reconhecido e admirado pelos outros. Mas Padre Alex Nogueira nos alerta que essa visão limitada da vida não é o verdadeiro propósito que Deus tem para nós. Nosso verdadeiro propósito é viver para a glória de Deus, servir ao próximo e cumprir a missão que Ele nos confiou. Em 1 Coríntios 10. São Paulo nos lembra, portanto, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Este versículo nos mostra que nosso propósito não se limita a grandes ações ou feitos extraordinários. Até as coisas mais simples do nosso dia, como as nossas escolhas alimentares ou as nossas atitudes diárias, podem refletir o amor e a glória de Deus. Se forem feitas com a intenção de agradar, ao descobrir o propósito que Deus tem para nós, somos chamados a viver com intencionalidade. Cada dia se torna uma oportunidade de caminhar na direção desse propósito. E, embora a jornada não seja sempre fácil, é em meio às dificuldades que crescemos mais próximos de Deus. Como o Padre Alex Nogueira afirma, os desafios que enfrentamos não são obstáculos para o nosso propósito. Eles são oportunidades para nos fortalecer e nos aproximar mais de Deus. No entanto, essa caminhada precisa ser feita com fé e confiança. Muitas vezes, podemos não entender completamente o caminho que Deus tem para nós, mas é justamente aí que entra a confiança em sua sabedoria infinita. Deus, que é o Criador do universo, conhece o melhor plano para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Portanto, ao refletirmos sobre o propósito da nossa vida, lembre-se, você não está aqui por acaso. Cada momento é uma chance para cumprir o propósito que Deus preparou para você. Deus o chamou para ser luz no mundo, para viver com integridade, amor à fé
Que possamos buscar esse propósito todos os dias, sabendo que, ao vivermos para a glória de Deus, nossas vidas se tornam mais plenas e mais significativas. Meus amigos, todos nós, em algum momento da nossa caminhada, nos deparamos com tentações. Elas estão presentes em cada aspecto da nossa vida, desde as mais sutis até as mais evidentes. E é importante entender que ser tentado não é pecado, mas a forma como respondemos a essas tentações pode determinar o nosso crescimento espiritual. Padre Alex Nogueira nos ensina que a tentação é uma realidade presente em nosso cotidiano e é através dela que somos constantemente desafiados a viver de acordo com a vontade de Deus. Ela pode se apresentar de várias formas: desejo de poder, orgulho, ganância, inveja, ou até mesmo de uma forma aparentemente inofensiva, como um simples ato de desobedecer a Deus em algo pequeno. Mas a Bíblia nos alerta que essas tentações, por mais atraentes que possam parecer no início, sempre levam a consequências destrutivas. Em Tiago 1, Shishida ao Shiu, lemos: cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o arrasta e seduz. Então, a cobiça, depois de concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essas palavras são claras. A tentação, quando acolhida, pode dar origem a ações que nos afastam de Deus. Mas não estamos sozinhos nessa luta. Deus, em sua infinita bondade, não permite que sejamos tentados além da nossa capacidade de resistir. Padre Alex Nogueira nos lembra que a tentação é uma oportunidade para exercermos a nossa fé. Ao resistir à tentação, estamos, na verdade, fortalecendo a nossa relação com Deus e aprofundando nosso compromisso com a sua vontade. Jesus, nosso modelo perfeito, foi tentado no deserto, mas ele resistiu à tentação com a palavra de Deus. Minto 4. Ida ao Seri. Ele nos mostrou que, em momentos de tentação, devemos voltar à palavra de Deus e nos lembrar das suas promessas. No entanto, a tentação não é apenas algo externo. Muitas vezes, ela nasce dentro de nós, nas nossas próprias inseguranças, medos e desejos não santificados. Padre Alex fala sobre a importância de autoconhecimento e de pedir a Deus a graça de discernir as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Às vezes, as tentações mais fortes surgem quando tentamos preencher nossos vazios internos com coisas do mundo, em vez de buscarmos a plenitude que vem de Deus. Em 1 Coríntios 10, Xissa, a Bíblia nos diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele também lhes dará um escape, para que possam suportar. Esta é uma promessa maravilhosa. Deus não nos abandona nos momentos de luta, mas Ele está sempre conosco, oferecendo-nos força para resistir e encontrar o caminho da vitória. Portanto, meus amigos, em vez de vermos
a tentação como algo que nos afasta de Deus. Devemos encará-la como uma oportunidade para crescer em santidade. Cada tentação superada nos aproxima mais de Deus e fortalece nossa capacidade de viver conforme Sua vontade. Lembrem-se, não há tentação que seja maior do que a graça de Deus que habita em nós. Ao resistir às tentações, estamos mostrando ao mundo que somos filhos e filhas de Deus, chamados a viver em santidade. Meios amigos, o amor de Deus é a fonte de toda a força que precisamos para viver. É esse amor que nos sustenta, que nos dá coragem nas adversidades e nos motiva a seguir em frente. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Padre Alex Nogueira nos lembra frequentemente que o amor de Deus não é apenas uma sensação ou emoção passageira, mas uma realidade profunda e transformadora, que nos envolve e nos fortalece a cada dia. Em 1 João 4. Lemos que Deus é amor. Este versículo nos revela a essência de Deus. Ele não apenas ama, Ele é o próprio amor. Isso significa que tudo o que Deus faz em nossas vidas está impregnado de amor. Quando Deus nos chama, quando Ele nos guia, quando Ele nos corrige, tudo o que Ele faz é motivado por seu amor imensurável por nós. Nada do que Deus faz é feito sem amor, e esse amor nunca falha. Como disse o próprio Jesus, eu vos amei com um amor eterno, Jeremias 31. O amor de Deus é incondicional e imutável. Ele nos ama em nossas vitórias, mas também em nossas falhas. Mesmo quando nos afastamos dele, Ele está sempre de braços abertos, esperando nosso retorno. Padre Alex Nogueira enfatiza que, muitas vezes, buscamos força em outras fontes, seja no sucesso, nas conquistas, nos relacionamentos, mas a verdadeira força só pode vir de um relacionamento profundo com Deus, que nos ama sem medida. Em Filipenses 4, em gozar, São Paulo nos ensina: tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo é uma afirmação poderosa. A nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Quando reconhecemos o amor de Deus em nossas vidas, somos capacitados a superar qualquer obstáculo. O amor de Deus é a chave para vencermos o medo, a insegurança e a ansiedade. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando nos sentimos sozinhos, Ele nos envolve em seu amor eterno. Padre Alex Nogueira fala sobre a importância de experimentar esse amor de maneira pessoal. Ele nos ensina que, para crescer espiritualmente, precisamos permitir que o amor de Deus transforme nossos corações. Não basta saber que Deus nos ama. Precisamos sentir e viver esse amor todos os dias. Isso significa buscar a sua presença através da oração, da meditação na Palavra de Deus e da participação nos sacramentos. A intimidade com Deus é o que nos dá forças para viver de acordo com a sua vontade. Este amor de Deus nos chama a amar os outros. Jesus nos deu o maior mandamento: amarás o Senhor, toi Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento.
E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Meunte 22. Sentida sentiu o amor de Deus, ao ser derramado em nossos corações, deve transbordar para o próximo. Quando amamos o outro com o amor de Deus, estamos refletindo a sua imagem e cumprindo a missão que Ele nos deu, ser luz no mundo. Portanto, meus amigos, ao enfrentarmos os desafios da vida, lembremo-nos sempre que nossa força vem do amor de Deus. Quando nos sentimos fracos, é o amor de Deus que nos sustenta. Quando estamos desanimados, é o amor de Deus que nos dá nova esperança. Que possamos viver todos os dias na plena confiança de que somos amados por Deus e que esse amor é a fonte de toda a nossa força. Meus amigos, o perdão é uma das virtudes mais poderosas que podemos praticar em nossas vidas. Não é fácil perdoar, especialmente quando fomos feridos profundamente. Mas é através do perdão que encontramos verdadeira liberdade e paz. Padre Alex Nogueira frequentemente nos lembra que o perdão não é algo que fazemos apenas pelos outros, mas é algo que faz bem a nós mesmos, permitindo-nos viver em plenitude. O perdão é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Quando não perdoamos, carregamos um peso que nos impede de experimentar a paz de Deus. Jesus, em sua imensa sabedoria, nos ensinou que devemos perdoar 70 vezes, 7-18. Achar. Ou seja, devemos perdoar sem limites, assim como Deus nos perdoa constantemente. Não importa quantas vezes tenhamos sido ofendidos, a resposta cristã é sempre o perdão. Padre Alex Nogueira explica que o perdão é um ato de obediência a Deus, que nos perdoa todos os dias. Apesar de nossas falhas, quando perdoamos, não estamos apenas liberando o outro da dívida que ele tem conosco, mas também estamos nos libertando da amargura e do ressentimento que nos aprisionam. O perdão cura nossa alma e restaura a harmonia nos relacionamentos. Em Mateus 6, Jesus diz: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Essas palavras são claras. O perdão não é uma opção, mas uma condição para receber o perdão de Deus. Isso nos mostra como o perdão é essencial para a nossa relação com Deus e com os outros. Não podemos viver em paz com Deus se não estivermos em paz com nossos irmãos. Muitas vezes, o perdão é visto como um ato de fraqueza, mas, na verdade, ele é um ato de grande força. Perdoar alguém que nos feriu profundamente exige coragem e humildade. E é isso que Deus nos chama a fazer. Perdoar não significa que aprovamos o que a pessoa fez, mas que escolhemos liberar a mágoa e deixar nas mãos de Deus a justiça e a vingança. Como diz a Bíblia, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Diz o Senhor RM12. Shijou, Padre Alex Nogueira nos ensina que o perdão é uma escolha diária. Muitas vezes, ao perdoarmos, precisamos pedir a Deus a graça de continuar perdoando, especialmente quando as feridas são profundas.
O perdão é um processo de cura que, muitas vezes, leva tempo. No entanto, ao perdoarmos, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, de que, na cruz, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. LC 23. Sanches. O perdão também é essencial para a cura dos relacionamentos. Muitas famílias e amizades estão fragmentadas por causa da falta de perdão. Quando perdoamos, não apenas libertamos a outra pessoa, mas também restauramos a unidade e a paz em nossos lares e comunidades. O perdão é o caminho para a verdadeira reconciliação. E é através dele que podemos experimentar a plenitude da graça de Deus em nossas vidas. Portanto, meus amigos, se hoje você carrega algum rancor ou ressentimento, lembre-se, o perdão é a chave para a sua liberdade. Não deixe que a amargura controle o seu coração. Escolha perdoar. Assim como Deus tem perdoado você. Lembre-se de que o perdão traz cura e restaura os relacionamentos. Ao perdoar, você está se tornando mais parecido com Cristo, que nos amou e nos perdoou, mesmo quando éramos indignos. Meus amigos, todos nós passamos por momentos difíceis na vida. A dor, a perda, a insegurança e as dificuldades são realidades que, de uma forma ou de outra, todos enfrentamos. Porém, é justamente nesses momentos que a fé se torna a nossa âncora. Padre Alex Nogueira nos ensina que a fé não é apenas para os momentos de prosperidade, mas é especialmente necessária nas adversidades. É quando estamos no vale, enfrentando os maiores desafios, que a nossa fé em Deus deve se fortalecer. Em Hebreus 11. E a Bíblia nos define a fé ora. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando estamos passando por dificuldades, a fé nos ajuda a olhar além das circunstâncias temporárias e a confiar no plano eterno de Deus para nós. Mesmo quando não conseguimos ver a solução para os nossos problemas, a fé nos assegura de que Deus está no controle e que Ele usará tudo para o nosso bem. Mesmo as situações mais dolorosas. Padre Alex nos lembra que a fé verdadeira não é aquela que só busca bênçãos, mas aquela que confia em Deus mesmo nos momentos de prova. O próprio Jesus disse: No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16, Saint-Saint. Essas palavras de Jesus são um consolo imenso para todos nós. Ele nos assegura de que, embora enfrentemos dificuldades, Ele já venceu o mundo e nos dá a força para superar qualquer obstáculo. Nossa fé nos permite ver além do imediato e confiar no poder de Deus para nos dar a vitória. Mesmo nas situações mais complicadas. Em 2 Coríntios 4, Padauju, Paulo nos fala sobre como ele enfrentou perseguições e tribulações, mas sem perder a fé. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
Estas palavras de São Paulo nos ensinam que, mesmo nas dificuldades, podemos manter nossa esperança em Cristo. A tribulação não define o nosso destino, é a nossa fé em Deus que nos sustenta e nos mantém firmes. Muitas vezes, na cultura brasileira, temos a tendência de buscar soluções imediatas para os nossos problemas. Queremos ver resultados rápidos e a dor desaparecendo de uma hora para outra. No entanto, a fé cristã nos ensina que a paciência e a confiança em Deus são essenciais para a nossa caminhada. Deus não promete que vamos ser livres de todas as dificuldades, mas Ele promete estar conosco em cada momento e nos dar a força necessária para superá-las. Padre Alex Nogueira nos encoraja a buscar forças na oração e na presença de Deus, especialmente quando nos sentimos fracos. É nesse momento de vulnerabilidade que mais precisamos confiar em Sua providência. A oração é o canal através do qual nos conectamos com a força divina e é por meio dela que nossa fé se fortalece. Não importa quão grande seja a nossa luta, Deus está sempre pronto para nos ouvir e nos sustentar. Em Romanos 8, Ashba, Paulo nos lembra de que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa verdade é a base da nossa confiança. Mesmo que não possamos entender imediatamente o porquê de determinadas situações, sabemos que Deus está trabalhando em nós e por nós, e que Ele trará bem até das circunstâncias mais difíceis. Portanto, meus amigos, nos momentos de tribulação, mantenham firme a sua fé. Lembrem-se de que Deus nunca nos abandona. A fé em Deus é o que nos mantém de pé. Mesmo quando as tempestades da vida parecem fortes demais para suportar, acredite, você não está sozinho. Deus está com você. E com Ele, você tem tudo o que precisa para vencer. Meus amigos, a palavra de Deus é a nossa verdadeira fonte de sabedoria, direção e força. Ela é viva, eficaz e capaz de transformar as nossas vidas de maneira profunda e duradoura. Padre Alex Nogueira nos ensina que, para vivermos uma vida cristã autêntica, precisamos ter um relacionamento constante com a Bíblia. A palavra de Deus não é um livro qualquer, ela é a revelação divina que nos guia, nos ensina e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse versículo nos mostra que a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas uma fonte viva de ensino que tem o poder de moldar nosso caráter e nos equipar para vivermos uma vida que agrada a Deus. Padre Alex enfatiza que, para experimentar a transformação verdadeira, não basta apenas ler a palavra de Deus, mas é preciso viver de acordo com ela. Tiago 1. Arcear. Somos exortados, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ou seja, a palavra de Deus não deve ser apenas uma teoria ou algo que conhecemos de ouvido. Ela deve se tornar parte da nossa vida diária.
guiando nossas decisões, nossos comportamentos e nossas atitudes. Em Mateus 4 e S, Jesus nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, ele nos revela que a palavra de Deus é mais importante do que qualquer alimento físico, assim como precisamos de comida para alimentar nosso corpo. Precisamos da palavra para alimentar o nosso espírito. Sem ela, nos enfraquece e nos tornamos vulneráveis às tentações e às tribulações da vida. Padre Alex também nos lembra que a palavra de Deus tem o poder de nos dar direção. Em Provérbios 3, Udauliu, somos instruídos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes, tentamos fazer as coisas com nossas próprias forças e sabedoria, mas é na palavra de Deus que encontramos a verdadeira direção para nossas vidas. Quando seguimos seus ensinamentos, podemos ter a certeza de que ele nos guiará pelos melhores caminhos. Além disso, a palavra de Deus tem o poder de nos proteger. Em Salmos 119, o salmista diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus não só nos ensina a viver de maneira justa, mas também nos fortalece para resistir às tentações. Quando temos a palavra de Deus em nosso coração, ela age como um escudo, nos protegendo dos ataques do inimigo. Padre Alex Nogueira também nos ensina a importância de meditar na palavra de Deus. Meditar significa refletir profundamente sobre o que Deus nos diz, buscando aplicar seus ensinamentos à nossa vida cotidiana. Quando meditamos na Bíblia, permitimos que a palavra de Deus transforme nossa mente e nosso coração, alinhando-os cada vez mais com a vontade dele. Portanto, meus amigos, que possamos fazer da palavra de Deus uma parte essencial de nossa vida. Não se trata apenas de ler a Bíblia, mas de viver conforme ela, permitir que ela nos guie, nos ensine e nos transforme. Que possamos, como diz o Salmo 119, meditar na tua palavra dia e noite, Seli. Para que nossa vida seja uma expressão fiel da vontade de Deus. Meus amigos, a oração é uma das práticas mais importantes na vida cristã. Ela é o canal direto de comunicação entre nós e Deus. Quando oramos, não estamos apenas falando palavras, estamos nos conectando com o Criador, buscando sua orientação, força e paz. Padre Alex Nogueira nos ensina que a oração não deve ser uma atividade ocasional, mas algo constante em nossa vida. Através da oração, fortalecemos nossa fé e estabelecemos uma relação mais profunda com Deus. Em Filipenses 4, Liudauti, a Bíblia nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essas palavras de São Paulo nos mostram o poder da oração para aliviar a ansiedade
e trazer paz. Quando entregamos nossas preocupações a Deus em oração, Ele nos dá uma paz que vai além da compreensão humana. Uma paz que nos sustenta mesmo nas situações mais difíceis. Padre Alex nos lembra que a oração não é apenas para pedir algo a Deus, mas também para ouvir sua voz. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas próprias necessidades e preocupações que esquecemos de parar e ouvir o que Deus tem a nos dizer. A oração é um diálogo. E Deus deseja falar conosco, nos orientar e nos consolar. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, mansex jo e comisso. Ele nos mostrou que a oração deve ser um momento de intimidade com Deus, um tempo de adoração e comunhão. Em Tessalonicenses 5, Shiti. Somos exortados, orem sem cessar. Isso não significa que devemos estar sempre de joelhos ou em uma postura formal de oração, mas sim que nossa vida deve ser permeada pela oração. Cada momento do nosso dia pode ser uma oportunidade de se comunicar com Deus enquanto dirigimos. Trabalhamos, cuidamos da casa ou até mesmo nos relacionamos com os outros. A oração contínua nos mantém conscientes da presença de Deus em cada área de nossa vida. Padre Alex também nos ensina sobre a importância da oração intercessória, quando oramos não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros. Estamos cumprindo o mandamento de Cristo de amarmos o próximo. Tiago 5. Chileu. Lemos. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de intercessão não só abençoa aqueles por quem oramos, mas também fortalece a nossa própria fé. A oração também é um meio de fortalecer nossa espiritualidade. Quando oramos, nos aproximamos de Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua presença. Em Mateus 26, Sishi, Jesus nos aconselha: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração nos ajuda a resistir às tentações e nos dá a força necessária para viver de acordo com os princípios de Deus. Ela nos fortalece no espírito e nos prepara para enfrentar os desafios da vida com confiança e fé. Padre Alex enfatiza que a oração deve ser uma prática diária. Não importa se são orações curtas ou longas. O importante é que haja uma constante comunicação com Deus. A oração nos ajuda a manter o foco no que realmente importa o relacionamento com Deus. A confiança em sua providência e a paz que vem de estar em sua presença. Portanto, meus amigos, que possamos cultivar uma vida de oração constante, que a oração não seja apenas um ato formal ou uma prática esporádica, mas que seja o alicerce de nossa caminhada espiritual. Ao orarmos, entregamos nossas preocupações a Deus, ouvimos sua voz e nos tornamos mais próximos dele, que, a cada dia, possamos experimentar a profundidade dessa comunicação com Deus, sabendo que Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos responder com seu amor. Meus amigos, vivemos em uma sociedade onde tudo parece acontecer rapidamente. Estamos acostumados a ter tudo à mão.
a resolver problemas instantaneamente e a buscar resultados imediatos. No entanto, a vida cristã nos ensina que a paciência é uma virtude essencial. Padre Alex Nogueira nos lembra frequentemente que a paciência não é simplesmente esperar, mas é esperar com fé, com confiança em Deus e com a certeza de que Ele está no controle de tudo. M. Tiago Piente. Tidalba. Lemos: sejam pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vejam como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as chuvas da primavera e do outono. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui, Tiago nos ensina que a paciência não é passiva, mas ativa. Como o lavrador que aguarda a colheita, devemos esperar com confiança em Deus, sabendo que o tempo de Deus é perfeito. Padre Alex nos ensina que, muitas vezes, a paciência é o que nos permite crescer espiritualmente. Em momentos de espera, Deus nos ensina a confiar mais profundamente em Sua providência e a depender dele, não em nossas próprias forças. O salmista, em Salmos 27, diz: espere no Senhor, seja forte, tenha bom ânimo, espere no Senhor. A paciência nos fortalece, nos ensina a esperar pela ação de Deus, sem tentar apressar ou forçar as coisas a acontecerem do nosso jeito. Jesus também nos mostrou a importância da paciência. Durante sua vida na terra, ele passou por inúmeras dificuldades e sofreu muitas provações, mas nunca perdeu a confiança no plano de Deus. Em Lucas 21, ele diz: com a sua perseverança, ganharão as suas almas. Jesus nos ensina que a perseverança, que é uma forma de paciência, é o caminho para a salvação. A paciência nos permite passar pelas tribulações com a certeza de que Deus está nos moldando e nos preparando para algo maior. Muitas vezes, queremos que Deus nos dê respostas imediatas, mas Ele nos ensina a esperar. A paciência nos ajuda a aprender a confiar no tempo perfeito de Deus. Em Isaías 40, a Bíblia nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esse versículo é um lembrete poderoso de que a paciência não é algo que nos enfraquece, mas que nos fortalece quando esperamos no Senhor. Ele renova nossas forças e nos prepara para o que está por vir. Padre Alex também fala sobre como a paciência nos ensina a ser humildes. Em momentos de espera, aprendemos a depender menos de nós mesmos e mais de Deus. Ele nos lembra que a humildade de reconhecer que não temos controle sobre tudo é essencial para o crescimento espiritual. Quando esperamos com paciência, estamos dizendo a Deus: eu confio no teu tempo e no teu plano para a minha vida. Portanto, meus amigos, sejamos pacientes nas nossas provações, nas nossas dificuldades e até mesmo nas pequenas situações do dia a dia. Aprendamos a esperar com confiança e fé no Senhor.
sabendo que Ele está trabalhando em nós, mesmo quando não podemos ver o que está acontecendo. Como diz Padre Alex Nogueira, a paciência é uma virtude que nos torna mais semelhantes a Cristo, que, em tudo, confiou plenamente no plano do Pai. A paciência não é apenas esperar passivamente, mas confiar ativamente em Deus, esperando com esperança e fé, que possamos viver com essa paciência que vem de Deus, sabendo que, no seu tempo, tudo se fará conforme a sua vontade. Meios amigos, a fé cristã não é algo que se vive apenas nas palavras ou nos momentos de oração, mas na prática diária, em tudo o que fazemos. Padre Alex Nogueira nos ensina que a verdadeira fé é aquela que se manifesta nas nossas ações, que transforma nossas atitudes e nos guia em nossas escolhas diárias. Não basta apenas acreditar, é necessário viver de acordo com a fé que professamos. Como disse São Tiago, a fé sem obras é morta. TG2. Ars Leo, em Mateus 7. Arches. Jesus nos ensina que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A fé verdadeira se traduz em obediência. Quando seguimos os ensinamentos de Cristo, estamos construindo nossas vidas sobre a rocha firme que é sua palavra. Não importa o quanto saibamos ou o quanto falemos sobre Deus. O que realmente importa é se estamos vivendo de acordo com o que Ele nos ensina. Padre Alex nos lembra que viver a fé em ação é também um chamado para servir ao próximo. Em Mateus 25, 6, Jesus diz: em verdade vos digo, tudo o que fizestes a um destes meus irmãos, a mim o fizestes. Nosso compromisso com Cristo é demonstrado através do serviço aos outros, quando ajudamos os necessitados, os marginalizados, os doentes. Estamos, na verdade, servindo a Cristo. A verdadeira fé se expressa em amor, e o amor se traduz em ações concretas. Além disso, viver a fé em ação significa viver com integridade. Em Colossenses 3, Paulo nos ensina: e tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nossa fé deve ser vista em todas as áreas da nossa vida no trabalho, no lar, nas amizades, na maneira como tratamos os outros. A fé cristã não se limita a um momento de adoração, mas deve permear todos os aspectos da nossa vida cotidiana. Padre Alex também destaca que viver a fé em ação envolve coragem e ousadia. Em um mundo que muitas vezes rejeita os valores cristãos, é necessário ter coragem para viver de acordo com a verdade de Deus. Como disse Jesus em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A fé cristã é desafiadora, mas também é libertadora. Ela nos chama a viver de maneira diferente, a ser luz no mundo, a ser testemunhas do amor de Deus, mesmo quando isso nos custa algo. Viver a fé em ação também significa ser exemplo para os outros.
As pessoas estão observando nossas atitudes, nossas escolhas e nossas palavras. Padre Alex nos ensina que nossa vida deve ser um reflexo da fé que professamos. Quando vivemos com amor, integridade e serviço, estamos dando testemunho de Cristo. Nossa vida deve ser um evangelho vivo, que fala mais alto do que palavras, em Filipenses 2. Paulo nos exorta: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que vocês se tornem puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Viver a fé em ação é brilhar no meio da escuridão, e ser diferente é ser sal e luz para o mundo. Portanto, meus amigos, a fé que Deus nos chama a viver é uma fé que se traduz em ações, que possamos não apenas falar sobre o amor de Deus, mas demonstrá-lo em tudo o que fazemos. Que nossa fé seja vista no serviço aos outros, na nossa integridade, no amor e na coragem de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Lembremos que a verdadeira fé não é apenas acreditar, mas viver aquilo em que acreditamos, todos os dias, em todas as circunstâncias. Meus amigos, como cristãos, não fomos chamados a viver sozinhos, mas a viver em comunidade, como um corpo unido em Cristo. Padre Alex Nogueira nos ensina que a comunidade é um dos pilares da nossa fé. Somos membros uns dos outros. E através da convivência, do apoio mútuo e do serviço ao próximo, que podemos crescer e caminhar juntos na fé. A Igreja é a nossa família espiritual. E, assim como em qualquer família, precisamos uns dos outros para sermos fortalecidos. Em Atos 2, vemos como os primeiros cristãos viviam em comunidade. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os dias, eles continuavam a se reunir no templo e partiam o pão nas casas. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse versículo nos mostra a importância da convivência e da partilha na vida cristã. A igreja primitiva era marcada pela união, pelo amor fraternal e pelo cuidado mútuo. Esse exemplo de vida em comunidade é o que devemos buscar também em nossas igrejas e famílias. Padre Alex nos lembra que, ao viver em comunidade, aprendemos a servir aos outros de maneira mais profunda. O serviço cristão não é apenas uma questão de ajuda material, mas também de apoio emocional e espiritual. Quando nos unimos em oração, quando compartilhamos nossas alegrias e tristezas, quando apoiamos uns aos outros nas dificuldades, estamos vivendo como Cristo nos chamou para viver. Em João 13, Jesus nos diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A vida em comunidade também nos ensina a viver a humildade e a unidade. Quando fazemos parte de um corpo,
não somos mais individualistas, mas colaboramos para o bem comum. Em 1 Coríntios 12. Architi, Paulo nos lembra agora: vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro dele. Cada um de nós tem um papel importante no corpo de Cristo. Não importa qual seja a nossa função, todos somos igualmente valiosos e necessários para que o corpo funcione de maneira plena. A unidade é essencial, e a humildade nos permite servir uns aos outros com alegria e sem busca por reconhecimento. Padre Alex também destaca que a vida em comunidade nos ajuda a crescer na fé e na santidade. Quando estamos juntos, aprendemos uns com os outros, partilhamos experiências e nos desafiamos a viver de maneira mais fiel ao Evangelho. A convivência em comunidade nos fortalece espiritualmente e nos ajuda a manter a nossa fé firme. Em Hebreus diz: Arcedarshu. A Bíblia nos ensina: consideremos como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vemos que o dia se aproxima. Viver em comunidade não significa que seremos perfeitos ou que nunca teremos desentendimentos, mas significa que estamos dispostos a perdoar, a crescer juntos e a caminhar lado a lado, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. A comunidade eclesial é uma família de Deus, onde todos são chamados a viver em união e a se apoiar mutuamente. Portanto, meus amigos, busquemos viver a nossa fé em comunidade, tanto na igreja quanto em nossas famílias e grupos de oração. Que possamos ser fontes de amor, apoio e encorajamento para os outros. Lembremo-nos de que, ao vivermos em comunidade, estamos sendo o reflexo do corpo de Cristo na Terra. E isso é um testemunho poderoso para o mundo. Meus amigos, viver a fé em um mundo que muitas vezes se distancia dos princípios cristãos é um desafio constante. No entanto, é justamente nos desafios da sociedade que somos chamados a ser luz, a refletir o amor e a verdade de Cristo. Padre Alex Nogueira nos ensina que nossa fé não deve ser moldada pelas tendências culturais, mas pela verdade eterna do Evangelho. Precisamos ter coragem para viver de acordo com os valores cristãos, mesmo quando a sociedade nos pressiona a fazer o contrário. Em João 17, Shilyo Dalshibá, Jesus nos diz: eles não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Essas palavras de Jesus nos mostram que, embora estejamos no mundo, não somos do mundo. A nossa identidade como cristãos deve ser definida pela verdade de Deus e não pelos valores passageiros e muitas vezes distorcidos da sociedade. O mundo pode oferecer muitas falsas promessas e ideologias, mas a verdade de Cristo é a única que liberta. Padre Alex nos lembra que, ao viver de acordo com os princípios cristãos, seremos muitas vezes incompreendidos e até perseguidos, mas é nesse caminho de fidelidade a Deus que encontramos a verdadeira paz e realização.
Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas ele nos assegurou que ele estaria conosco em todas as tribulações. Em Mateus 5, ele diz: Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Hoje, em nossa sociedade, somos confrontados com uma grande variedade de desafios, seja nas questões morais, na busca pelo materialismo ou na busca por satisfazer desejos temporários e superficiais. A cultura muitas vezes exalta os valores do egoísmo, da superficialidade e da busca incessante por prazer. Padre Alex alerta que devemos estar vigilantes para não nos deixarmos influenciar por esses valores, mas permanecer firmes nos ensinamentos de Cristo, que nos chama para uma vida de santidade e serviço aos outros. Em Romanos 12. Somos exortados: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como cristãos, somos chamados a viver de maneira contracultural, a desafiar as normas do mundo que não estão em sintonia com a palavra de Deus. Isso pode ser difícil, mas é no contraste com o mundo que nossa luz brilha mais forte. Padre Alex também nos ensina que, para ser fiel a Cristo em uma sociedade desafiadora, é necessário aprofundar nossa vida espiritual, a oração, a meditação na Palavra de Deus e a participação nos sacramentos são fundamentais para nos mantermos firmes e conscientes da nossa missão. Quando buscamos em Deus nossa força e direção, encontramos coragem para enfrentar qualquer adversidade e para viver com integridade, independentemente do que o mundo diga, viver a verdade cristã em um mundo que muitas vezes a rejeita é um testemunho poderoso. Cada vez que escolhemos a verdade de Cristo, mesmo quando ela nos custa, estamos refletindo o amor e a fidelidade de Deus para com o mundo. Como diz Padre Alex Nogueira, não devemos ter medo de ser diferentes, pois nossa diferença é o que torna nossa fé autêntica e transformadora. Portanto, meus amigos, que possamos ser cristãos corajosos em um mundo que precisa desesperadamente da luz de Cristo, que possamos viver nossa fé com autenticidade, sem nos conformarmos aos padrões deste mundo, mas transformando o mundo ao nosso redor com a verdade e o amor de Deus.